pessoal, como eu estava falando com vocês, nós somos do projeto Trilha do Saber e nós viemos aqui compartilhar uma grande ideia, que na verdade é um fato, o fato de que brincar ensina. Lembrem de quando vocês eram crianças e que vocês estavam lá na escola. E aí, imagine que chega um professor ou uma professora e diz a vocês, a partir de agora nós vamos aprender através de brincadeiras. Maravilhoso, né? Imagine uma disciplina como a matemática, que é uma disciplina que muitos consideram de difícil compreensão. Imagine ela sendo aprendida através de jogos. É um pouquinho sobre isso que a trilha vem compartilhar com vocês. Quando vocês estavam lá na escola e chegava o professor de matemática e falava, eu vou ensinar matemática, uma expressão que muitos de vocês tinham é essa, dessa menina, de medo, susto, apreensão. Mas aí, quando vocês iam, por exemplo, jogar um jogo como a amarelinha, eu sei que é um jogo que alguns de vocês chegaram a brincar, era fácil de entender e de aprender a contar de 1 a 10 e entender que o 7 é maior que o 5, entender que o 3 é maior que o 1, porque vocês jogavam a pedra e aí tinham que pular, sentir com o corpo os números. Então era fácil entender a matemática se ela estivesse dentro de um contexto. Há mais ou menos 2 décadas, 3 pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás, que são Barreto, Borges e Menezes, elas investigam, estudam tecnologias de entretenimento no ensino da educação matemática. Então, elas estudam e publicaram um artigo em 2015 falando sobre a importância do jogo na educação e principalmente na educação matemática. E quando eu falo de jogo, eu estou falando de jogos, não só os jogos de tabuleiro, jogos físicos, como os board games, mas eu estou falando também de jogos digitais, aplicativos, aqueles jogos que vocês pegam lá no Google Store, no Google Play e jogam. Videogames, entre outros jogos. Então, essa foi a pesquisa que elas publicaram. Aí, pessoal, agora um desafio para vocês. Imaginem 2 cenários. O primeiro cenário, que é esse que vocês visualizam, imagina o Joãozinho indo à feira comprar frutas e verduras. Ele vai à feira e compra frutas e verduras. É um problema matemático. Vamos pensar sobre isso. Ele vai à feira comprar frutas e verduras. A banana custa R$5 e a maçã custa 2. Ele comprou uma banana e 2 maçãs. Quanto gastou Joãozinho? Isso é o primeiro cenário. Então, imagine esse cenário. Agora, imagine o segundo cenário, que é esse cenário onde o Joãozinho, na verdade, está pilotando um Boeing, está lá dentro da aeronave, conduzindo a aeronave com painel de controle, com gráficos, com indicadores, índices da matemática. Agora, parem e pensem, é uma pergunta para vocês. O que é que vocês consideram que é o cenário mais real para a criança, que é o cenário mais importante de aprendizado para a criança? Vocês acreditam que é o Joãozinho, que vai à feira comprar frutas e verduras? Ou vocês acreditam que é o Joãozinho que pilota um Boeing, uma aeronave? Não precisa responder, acredito que vocês já estão respondendo mentalmente, mas realmente, como a psicologia diz e a pedagogia, entre outras áreas de estudo do desenvolvimento infantil, o cenário ideal para a criança aprender é aquele cenário onde ela fantasia, onde ela tem o imaginário, onde, nesse imaginário infantil, ela tem uma maturação cerebral e, através dessa maturação cerebral, ela vai aprender e vai se desenvolver no mundo. Aí, eu estou falando que brincar ensina e eu estou falando de matemática. Eu trago para vocês uma função. Eu estou vendo no rosto aí de alguns, e provavelmente o pessoal também que está em casa, uma função que eu trago aí, como vocês estão vendo. Parece ser uma função complexa, mas o pessoal aqui que é da área de exatas pode entender que, na verdade, não é uma função complexa, é uma função simples, presente na computação, nas engenharias, é uma função de 2 variáveis. Percebam, do lado direito do slide, que é uma função de 2 variáveis, variáveis x e variável y. Percebam que é f de x, y. É uma função de 2 variáveis. Viviane, mas você vem me falar de função numa palestra do TEDx, uma função de 2 variáveis, e mais, digo mais, é uma função recursiva. O que é isso?
Uma função recursiva é uma função que, para calcular o valor dela, vocês precisam calcular primeiro o valor de outras funções. Eu vou explicar. Imaginem, vejam lá pelo slide, função de 2, 2. Vamos tentar resolver essa função? Parece difícil, mas não é. Vejam em qual situação essa função se encaixa. O x é igual ao y. Rapidamente, a gente pode olhar as 3 situações. Se ela for 0, tem que se encaixar na primeira situação, onde o y é menor que o x, ou onde o y é maior que o x, e o y é igual a 2k, ou seja, o y tem que ser par, porque qualquer número multiplicado por 2 é par. Isso se for na primeira situação, mas não é. A segunda situação, onde a função é igual a 1, olha só o que tem que acontecer. O y tem que ser maior que o x, e o y tem que ser igual a 2k menos 1. O que isso significa? Que o y tem que ser um número ímpar, porque qualquer número multiplicado por 2 menos 1 é um número ímpar. Seria a segunda situação, mas também não é. A terceira situação, vejam lá se encaixa. Y é igual a x e x é diferente de 1. Parece ser essa, porque na f de 2, 2, o x é igual a 2 e o y é igual a 2. Portanto, nós pegamos essa equação que vocês estão visualizando e vamos transportar ela para depois do sinal de igual. E aí é só uma mera substituição de valores. Quando nós substituímos os valores, vamos lá visualizar. Para calcular f de 2, 2, eu vou ter que calcular primeiro f de 1, 2, f de 1, 1. Isso é uma função recursiva. É isso que quer dizer uma função recursiva. E aí vamos então terminar de calcular, já que a gente já chegou até aqui, né? Já que a gente já está falando de matemática e colocando essa função para resolver. F de 1, 2, onde é que ela se encaixa? Rapidamente, na primeira condição. Porque, nesse caso, o y é menor que o x, né? Aliás, desculpa, o y é maior que o x e o y é igual a 2k, ou seja, o y é um número par. Então, nós temos a função 1, 2 igual a 0. A função 1, 1, rapidamente a gente percebe que ela se encaixa, então, na segunda situação, onde o y é igual a x e o x é igual a 1. Portanto, f de 2, 2 é igual a 1. Resolvemos a função matematicamente falando. Mas vamos esquecer um pouco sobre isso agora e vamos aqui fazer uma brincadeira. E para isso, já que brincar ensina, a gente quer aprender matemática brincando, eu vou convidar vocês a se levantar. E aí nós vamos começar essa brincadeira. Eu vou chamar aqui 2 voluntários, que na verdade são 2 colaboradores do projeto Trilha do Saber, que é o André Camapum e o Nelson Isaías. Palmas para eles. Primeiramente, pessoal, individualmente, cada um de vocês vão colocar o número 1 na mão direita e o 0 na mão esquerda. E é uma mera transferência de valores. É como mágica. Funciona mais ou menos assim. Quando eu transfiro o 1 da minha mão direita para a minha mão esquerda, a minha mão direita fica com 0 e a minha mão esquerda fica com 1. Ok? Então, vamos treinar mais uma vez, bem rapidinho? Olha, estou vendo que estão ficando craques agora. Uma última vez, individualmente. Ok. O André quer mais rápido, então vamos lá, mais rápido. Ok. Agora, olhem para o colega que está à sua esquerda. Esse colega, ele também vai começar do mesmo jeito que você. Ele vai começar com 1 na mão direita e 0 na mão esquerda. Então, eu vou fazer o passo 1 e o passo 2. O passo 1 é esse. O passo 2 é esse que nós fizemos agora. Acabei de treinar com vocês. E agora eu vou fazer o terceiro passo, que eu vou precisar do meu colega da esquerda. Então, vamos lá. Como numa linha reta, eu vou chegar até lá no Nelson, que está em último. Percebam? Agora é a vez de vocês. Todo mundo com 1 na mão direita e 0 na mão esquerda e podem tentar. Percebam que vocês começam da direita para a esquerda. Eu vou continuar tentando aqui e vocês aí.
Mais uma vez. Vou de novo. Mais uma vez? Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Velocidade 5. Vamos fazer o desafio pro pessoal, né? Ver qual é o máximo de velocidade que eles conseguem. Vamos ver qual é o máximo de velocidade que a gente consegue nisso aqui. Aqui, ok. Aqui finalizamos aqui. Com quanto? Com 5. Ok. Perfeito. Olha só. Podem se sentar. Vejamos o seguinte. Se nós temos uma função como aquela, uma função de 2 variáveis, recursiva, como eu disse, nós temos que calcular outras funções para chegar. Por incrível que pareça, sem perceber, vocês calcularam uma função f de 10, 10, f de 4, 4, f de 2, 2. Vocês acabaram de calcular uma função dessas, brincando com essa brincadeira. Não perceberam que chegaram à resposta muito mais rápido do que se nós tivéssemos feito como nesse slide, onde tem lá o passo 1, f de 10, 10, eu teria que calcular f de 9, 10, f de 9, 9. Depois eu teria que calcular f de 8, 9, f de 8, 8 e assim sucessivamente. Vocês perceberam aqui, alguém que me falou, chegamos ao número 5, é justamente a resposta de f de 10, 10. Talvez vocês não acreditem, mas vamos fazer o teste? Vamos supor que o número x é o passo de execução. Então, vamos supor que esse é o primeiro passo. E vamos supor que o y é a posição da mão. Vamos lá, eu vou voltar ao slide onde eu demonstrava f de 2, 2. Então, aqui eu estou no primeiro passo, mas eu quero o segundo passo e a segunda mão, porque isso é f de 2, 2. Qual que é o resultado? 1. Justamente a resposta da função. Percebam que funções como essa, elas simulam funções como as funções de Fibonacci, que são funções altamente complexas, mas presentes na natureza, presentes na teoria dos jogos. Ou seja, brincar ensina e é possível aprender não só a matemática, como muitas outras disciplinas e tudo, através da brincadeira. E aí, na verdade, com isso, nós finalizamos aí realmente corroborando com a postulação de Vygotsky, que é um grande psicólogo, foi um grande pesquisador na psicologia do desenvolvimento e retratou o quanto brincar é importante. Eu espero que vocês continuem brincando e aprendendo muito. Tenham todos uma boa tarde.